Você pode dar uma salva de palmas, queridos, ao nosso Deus. Ele merece. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que alegria eu estar aqui mais uma vez. Estou muito feliz, eu estava na contagem regressiva. Como já foi dito, nós chegamos terça-feira à noite de uma viagem. E quarta-feira nós estávamos aqui no culto, mas ainda estávamos um pouco cansados. E revemos alguns irmãos, mas hoje a gente está vendo a família toda. E eu estou muito feliz por isso. Antes de eu iniciar a minha palavra, eu quero aqui prestar a minha honra, a minha gratidão, porque a Deus, pela vida de tantos irmãos e de tantas pessoas que fazem a obra de Deus. Queridos, algumas pessoas elas pregam cantando. Algumas pessoas aqui pregam atuando, como foi atuado agora nesta linda peça teatral. Outros pregam tocando seus instrumentos. Outros pregam falando, é o que eu vou fazer. E outros pregam jogando bola. E hoje à tarde eu estava vendo o jogo e eu vi uma mensagem. Não era uma mensagem tocada, não era uma mensagem falada, mas era uma mensagem de atitude do nosso irmão Roberto. Com certeza ele está nos assistindo agora lá na Inglaterra. E eu, como pastor, me senti muito honrado, meu filho, meu amigo, meu irmão, pela tua atitude. Hoje eu vi ali um exemplo de cristão. E que esse exemplo sirva para todos nós. Um coração aberto, um coração doador, um coração de servir, um coração de entregar. E eu quero dizer aqui ao Roberto que eu tenho muito orgulho de ti, de ser o teu amigo, teu irmão, e também dizer que eu tenho muito que aprender contigo. Um grande abraço, tanto meu como dessa igreja, e parabéns pela tua atitude. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 ao versículo de número 14. É o que nós vamos ler. Enquanto você lê, abre a sua Bíblia, eu quero, querido, dizer a vocês que esse culto é um culto de gratidão a Deus, um culto de ações de graça ao nosso Deus, porque hoje nós estamos aqui celebrando um ano do primeiro culto que aconteceu aqui neste lugar, que foi no dia 17 de janeiro de 2021. E hoje nós estamos aqui num ponto muito importante e estratégico da história da nossa igreja. Eu quero chamar a tua atenção, antes de nós lermos o texto bíblico, e dizer que muitas histórias bíblicas ilustram a história da nossa igreja. Elas coincidem adequadamente, cada acontecimento, cada passo, tudo que aconteceu até o dia de hoje aqui. E eu digo mais, isso pode acontecer também na sua vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade e encorajar você e convidar você a estar debaixo desta unção, dessa graça, porque Deus vai fazer.
1 Samuel capítulo 7, versículo 3 ao versículo 14 diz assim: E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Balaíns e Astarote, e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: Congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém naquele dia o Senhor trovejou com um grande trovão, naquele dia, sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até eles chegarem abaixo de Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo... E chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo... Assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gate. E os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Amém, querido? Você pode glorificar e agradecer a Deus por essa santa e bendita palavra. Tome o seu lugar e preste atenção no que Deus vai nos ministrar nesta noite. Israel estava numa época muito difícil. E esse profeta, esse homem de Deus, ele convoca o povo de Israel e entrega uma palavra. Essa palavra que ele entrega não é uma palavra de prosperidade, não é uma palavra de bênção, não é uma palavra de alegria, não é uma palavra que massageia o ego do ser humano, não é uma palavra atraente, não é uma palavra, muito embora isso aconteceu, mas não é uma palavra que atrai multidões, muitas pessoas para ouvir, porque a palavra que Samuel entrega ao povo de Israel é uma palavra de exortação,
não bastasse toda a situação, o contexto que Israel estava vivendo naquela época, sendo afrontada, humilhada, se levanta aqui o profeta de Deus e entrega uma palavra de exortação. Numa época que parecia tudo impossível, não existia mais uma saída eficaz para o povo de Israel. Samuel, um profeta, homem de Deus corajoso, toma a palavra e fala muito forte a Israel. Ele chama Israel à responsabilidade. Ele chama Israel à realidade. Ele diz: ei povo, presta atenção na palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Olha, Deus já fez tantas coisas por nós. Deus já nos abençoou muito. Deus já abençoou os nossos pais. Deus já abençoou os nossos avós. Deus já deu tanta vitória para o nosso povo. E nesta hora eu reúno vocês e eu coloco uma pedra aqui sobre este lugar e eu digo: esse lugar a partir de agora tem nome, e esse nome vai ser Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se o Senhor nos ajudou até aqui, Ele vai nos ajudar a concretizar todos os sonhos das nossas vidas. Samuel sabia em quem ele cria, no Deus que ele estava crendo. Ele sabia aquilo que hoje nós dizemos aqui, que o nosso Deus é o Deus de ontem, é o de hoje, e é o Deus de amanhã, é o Deus do futuro, é o mesmo, Ele não muda. Queridos, nós também, nesse dia tão feliz que nós estamos aqui hoje, nesse dia de ações de graças, é um dia diferente do dia que Samuel entregou esta palavra. Mas hoje aqui nós podemos fazer esse culto de alegria, de ações de graça ao nosso Deus, e nós podemos dizer em alto e bom som hoje: Ebenezer, Ebenezer. Nós podemos marcar esse local aqui hoje e dizer: Ebenezer. Por quê, pastor? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Na sexta-feira nós tivemos aqui uma reunião com os obreiros, e com muita alegria no coração, é a alegria de todo pastor, né? Recalculamos e lembramos também de alguns feitos da nossa igreja em 2021. E chegamos ao resultado que no ano passado nós tivemos 2 batismos, aproximadamente 40 pessoas em cada batismo. Eita crente, você perdeu a oportunidade agora. Eu não estou de brincadeira. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. 2 batismos, quase 40 pessoas cada um, para uma igreja que não fez um ano ainda. Presta atenção, presta atenção. Aí fomos fazer um cálculo de ações que a igreja fez. Chegamos quase 20 toneladas de alimento. Quantas marmitex? 3.000 marmitex foram entregues no ano passado.
E tantas bênçãos, queridos, tantas bênçãos. E eu assumi um compromisso aqui com os obreiros ontem. Eu disse assim, ó, eu voltei ao trabalho com uma missão. Esse ano eu vou trabalhar dobrado. Aí eles bateram palma. Aí eu disse, e vocês também. Esse ano eu disse para eles, nós vamos dobrar os números dessa igreja esse ano. Nós vamos dobrar todos os números desse ano. Aí sabe o que eles disseram? Vocês acabaram de dizer. Quando eles disseram, ó, nós vamos dobrar os números esse ano aqui na igreja. O que eles disseram? Amém. Só que daí eu disse assim, até junho, até a metade do ano. Vocês estão aprendendo. Sabe por quê, queridos? Sonhos para nós pode até parecer impossível, mas o sonho que parece impossível, o nosso Deus tudo pode. Ele é especialista nisso, nas coisas impossíveis é com Ele. Vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar em nós e através de nós, amém? Aleluias. Todos chegam aqui na igreja hoje, vê muitas luzes, a igreja bonita, um telão, uma fachada bonita, e pensa que a igreja não passa por lutas. Passamos, queridos. E quem esteve aqui conosco chorando nas madrugadas sabe disso. A cadeira que você está sentada aí hoje já teve lágrimas de orações aqui pelas madrugadas. Não foram uma e nem duas, foram várias. Porque enquanto nós orávamos aqui, nós orávamos aí pelas cadeiras, nós já orávamos inclusive pelo dia de hoje, e dizia assim, Senhor, quem sentar nessa cadeira que possa sentir a tua unção, unção de cura, de libertação, de salvação, de bênçãos, Senhor, abre as portas, Senhor, a pessoa que chegar aqui e sentar nesse lugar, que seja, Senhor, tomada pelo teu Espírito Santo, receba dons espirituais, Senhor, que seja ousada, que sejam inteligentes, sábias, Senhor. E é por isso que você está aqui hoje à noite. É por isso que você está aqui conosco, agradecendo a Deus por isso. Aleluias. Sim, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando. Aleluias, glória a Deus. Queridos, os israelitas naquela época estavam passando uma prova terrível. Eles estavam sendo perseguidos, os filisteus afligindo eles, atormentando eles, confrontando eles como uma afronta, humilhando. Como nós dizemos nos dias de hoje, Israel já era cliente dos filisteus, perdendo as batalhas, perdendo as provações, as lutas. Os filisteus capturaram a arca e levaram para a terra deles. Que humilhação! Aquilo que representava a presença de Deus foi arrancada deles. Era uma humilhação muito grande. Eles eram afligidos noite e dia. E foi essa a situação que muitos de vocês chegaram aqui neste lugar. Muitas pessoas chegaram aqui nesse lugar e disseram: pastor, o meu sonho acabou. Pastor, eu não sei porque eu estou de pé. Pastor, eu não sei porque eu estou vivendo. Era a vida de muitas pessoas. No início do primeiro culto aqui, a pastora contou que 2 pessoas vieram entregar um testemunho a ela de bênçãos. E é isso que tem acontecido aqui, queridos.
O povo de Israel estava sofrendo, porque eles não estavam servindo a Deus, eles serviam a outros deuses, e isso é idolatria. Eles fizeram o que Deus mais abominava e ainda abomina, é tirar Deus do lugar dele, que é o principal em nossas vidas. Se nós tirarmos Deus como prioridade da nossa vida, nós podemos e nós não vamos conseguir alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus, ele não habita nesse meio aonde ele é colocado em outro lugar. Se Deus não estiver em primeiro lugar, se você for procurar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto lugar da sua vida, você não vai encontrar Deus, porque Deus, ele habita somente no primeiro lugar. O povo de Israel sabia que isso era pecado, que Deus proibia isto explicitamente na santa lei, na Bíblia Sagrada, mas a idolatria lhes era como um laço. E hoje vivemos nesta mesma situação, mas eu agradeço a Deus, porque muitas pessoas que chegaram aqui sem sonhos, hoje já estão vivendo os sonhos de Deus, porque deixaram a idolatria de lado, converteram os seus pensamentos, se arrependeram dos seus pecados, e hoje tem uma experiência forte com um Deus vivo e verdadeiro. Israel era um povo privilegiado, era abençoado por Deus, mas foi rebaixado até o último grau da sua vida espiritual pervertida. É uma das coisas da história na Bíblia que mais nos entristece. Um povo que perde a visão, perde o rumo, perde o destino, vive sem perspectiva e sem sonho. E este é o perigo da idolatria. Nós também sofremos disso na época atual a qual nós vivemos. Mas eu quero crer que o Senhor está levantando aqui neste lugar profetas, homens de Deus, cheio da unção, cheio da autoridade, para que profetize sobre esta cidade, sobre este estado e sobre o Brasil. Amém? A história mudou. A história mudou porque existia uma receita, existia um plano, existia um propósito de Deus. E Deus tinha um homem que pudesse transmitir esta mensagem. A história mudou quando o povo se arrependeu. Arrepender-se é reconhecer sinceramente o mal que se tem cometido, confessá-lo a Deus e pedir a Ele humildemente o perdão e buscar o perdão na cruz do Calvário. Além disso, tem o propósito de não prosseguir praticando o mal, mas endireitar os passos no caminho do bem para agradar o Senhor. O arrependimento é uma experiência espiritual que produz mudança na nossa vida. Por isso que hoje nós nos alegramos. Eu já falei aqui que um dia em casa eu estava conversando com a minha esposa e dizendo: lembra do fulano? Lembra quando ele chegou lá na igreja, o estado que ele estava? Visse ele na igreja como ele estava hoje, que bonito. Visse como ele estava lindo, como ela estava linda. Tu visse que coisa maravilhosa. Olha a transformação que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Nós nos alegramos por isso,
porque o Senhor, Ele transforma, Ele produz mudança na nossa vida. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Eu me alegrei aqui na última reunião da consolidação dessa igreja no ano passado, a qual nós podemos ouvir o testemunho de algumas pessoas. Pensa na história, pensa na bênção, pensa na transformação que Deus fez na vida de tantas pessoas. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas saíram de uma vida terrível, pessoas que estavam indo a passos largos para o inferno, acharam a salvação, hoje estão aqui servindo a Deus, felizes. A mudança que isso traz, é Deus que faz isso em nossa vida. Servir a Deus deve ser a nossa meta, queridos. Estamos iniciando o ano, e se você pensar nos outros anos que você já viveu, todo mundo faz isso. Quando chega dezembro, começa a fazer o planejamento, começa a sonhar com o ano novo, e aí coloca lá as metas, coloca tantas metas, metas de trabalho novo, metas disso, metas daquilo, e metas, mas se esquece de colocar a meta de servir ao Senhor. E o que acontece no outro ano? A mesma coisa que aconteceu nos outros, absolutamente nada, porque o Senhor não faz parte disso. Aonde não se coloca, aonde não abre o coração, Deus não entra, Deus não habita e Deus não faz. Eu quero crer que muitos aqui, que passaram aqui de joelhos agradecendo a Deus pelo ano, passaram aqui a passagem do ano aqui na igreja em oração, ou em casa com as suas famílias, eu quero crer que muitos lembraram de colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. E esses que fizeram isto, eu quero te dizer nesta noite, Deus vai fazer. Você pode colocar hoje aí na sua agenda, no dia de hoje, 16 de janeiro de 2022, Deus vai fazer, e coloca assim do lado assim, ó, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando. Aleluias. A situação mudou para o povo de Israel, porque Deus levantou um líder espiritual de verdade, e eles ouviram a palavra de Deus. Samuel era o líder espiritual daquele povo, e ele não trouxe uma palavra de aguinha com açúcar, não, ele trouxe uma palavra de exortação, como eu já disse no início dessa palavra. Ele disse: olha, vocês precisam se converter, vocês precisam abandonar a idolatria e adorar somente a Deus. Querido, como é bom quando uma cidade, quando uma igreja, quando uma sociedade tem um líder espiritual verdadeiro. Isso é uma grande bênção. E eu quero aqui dizer para você que ainda melhor é quando se ouve um homem de Deus, melhor ainda é quando se entende e quando se respeita, e quando anda nessa palavra, neste conselho. É muito necessário que uma cidade, que uma nação
tenha um líder espiritual, um homem de Deus, que seja o guia, porque assim ele vai conduzir o povo a romper o impossível e realizar os sonhos de Deus. Eu dou graças a Deus. Eu sou um pastor feliz. Eu sou um pastor alegre, porque eu posso dizer que esta igreja respeita os líderes que tem. Eles ouvem, obedecem e também respeitam. Eu sou feliz, eu sou grato a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui nesse culto de ações de graça, é por isso. Os derrotados de Israel tornaram-se vitoriosos. Parecia impossível, mas eles foram vitoriosos. A vitória que foi produzida pelo arrependimento trouxe a eles coragem para pelejar. Venceram os terríveis inimigos. Os sonhos vieram à tona. A perspectiva mudou. Enquanto nós não servir, enquanto nós não se arrepender dos nossos pecados, enquanto nós não buscar ao Senhor, queridos, nós não temos como obter a vitória em nossas vidas. Não pode haver vitória externa se primeiro não houver uma vitória interna na nossa vida. Eu não creio numa transformação, numa salvação, quando Deus não transforma a vida da pessoa. Eu não acredito em pessoas que dizem: eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não creio nisso. Eu não creio dizer a pessoa: pastor, esse é o meu instinto. Eu não acredito nisso. Porque Deus transforma. Deus transforma. Deus transforma. Deus faz do jeito dele. Nós temos que se parecer com Jesus. E Jesus, ele era perfeito, ele era amoroso, ele era lindo. Aleluias. As maiores batalhas são aquelas que libertam o nosso espírito. As maiores batalhas são aquelas que nos dão vitória interna. Eu já tive a oportunidade de ouvir de pessoas que estão presas, cristãos que se converteram atrás das grades, dizendo assim: pastor, eu estou preso, mas eu estou livre. Eu estou atrás das grades, eu não posso sair daqui, mas eu estou livre, eu sinto a presença de Deus aqui. Com muita tristeza, eu já ouvi de pessoas que estão livres, dizendo: pastor, eu estou preso, eu não consigo vencer as minhas lutas, eu não consigo vencer o meu vício, eu não consigo vencer o meu pecado. Em toda a história do povo de Israel, pode-se ver que a vitória militar sobre os inimigos sempre esteve ligada à vitória espiritual deles, quando serviam ao Senhor de todo o coração. Todas as histórias da Bíblia estão ligadas a isso, a uma cura e uma libertação espiritual, antes da batalha externa. E qual é o resultado disso? Quando eu consigo vencer, quando eu reconheço Jesus e arrependo-me dos meus pecados,
a vitória. A vitória é um princípio que se junta com a promessa de Deus. Não adianta, querido, eu vim aqui para a igreja e trazer uma palavra de bênção, uma promessa, dizer para você: o ano de 2022 vai ser uma bênção, você vai receber tantas coisas da parte de Deus, sem antes disso eu dizer para você: se arrependam dos seus pecados e reconheçam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. A liberdade política e militar ajudou a criar o ambiente propício para a tranquilidade do povo judeu. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós estamos tranquilos, nós sonhamos. Não tem como nós trazer à nossa memória sonhos, promessas de Deus, projetos que Deus tem sobre a nossa vida, quando nós estamos numa tempestade, quando nós estamos em meio ao pecado, no lamaçal do pecado. Não tem como nós visualizarmos as coisas que Deus tem para nós. O resultado, quando o povo se colocou diante de Deus, houve progresso, e há progresso. Olha aqui a prova disso. Olha a prova, olha para o lado aí, irmão. Depois olha o primeiro culto. Quem estava no primeiro culto, olha o segundo culto. E eu quero dizer mais, daqui um dia não vai mais caber, vai ter 4 cultos aqui, não vai ser suficiente. Sabe por quê? Hoje eu estou declarando aqui nesse altar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai nos ajudar. Tudo que é de Deus, tudo que é bom, prospera. Tudo que é de Deus, tudo que é bom, prospera. Houve progresso. Com a liberdade veio junto o progresso. Progresso, 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 progresso. Pegou? Progresso. Estamos no ano de eleição. Estamos no ano da eleição. Pode vir, querido, de qualquer lado, pode vir de cima, de baixo, de um lado, do outro. Se Deus não estiver em primeiro lugar, não adianta. É Deus. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pode fazer de tudo, pode trazer quem for. Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa nação, esquece ordem e progresso. A Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, eu não acredito na política: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós, como igreja, vamos atrair o reino de Deus para a nossa terra. É compromisso nosso. É nosso, querido, que nós temos que fazer isso. É através da nossa ação, é através da nossa oração. Orar, ação, orar, ação, orar, ação. A palavra de Deus diz que houve paz em Israel. Houve paz em Israel. A paz, qualquer espécie de paz, é sempre um dom precioso. A vida se desenvolve normalmente numa atmosfera de paz. Sabe o que houve também? Houve gratidão. Querido, você está entendendo a mensagem? Quem está aqui conosco desde o início, você está percebendo que é isso que a igreja tem vivido aqui em Maceió?
É isso que nós estamos fazendo aqui. Está prestando atenção? É isso que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida profissional. É isso que Deus está fazendo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você está agradecendo, você está sendo grato, porque a Bíblia diz que aqui eles foram gratos, houve gratidão. Quando a igreja é boa, influencia a cidade. A igreja, meu Deus, vocês estão muito devagar, eu estou a 100 por hora já. Quando a igreja é boa, influencia a cidade. Aleluia. Hoje o Brito mandou para mim uma propaganda de um empreendimento em Maceió. E o nome desse empreendimento, Vila Maná. Aí você pode, não, pastor, mas também isso é coincidência, né? Concordo que seria coincidência se não fosse Maná com H, porque Maná com H é só a nossa igreja que tem, porque é a sigla do nosso nome, Missão Apostólica Nações por Herança. Então eles colocaram com H, é porque a igreja influenciou. Se alguém está aqui, depois vem aqui me dar um abraço, se faz parte disso, que eu quero te conhecer. Você foi inteligente, você pegou, você entendeu o que Deus vai fazer nessa cidade. Isso é só o começo. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito, vai chegar aqui para nós, pastor, saiu uma padaria Maná, saiu um supermercado Maná, saiu uma vendedora de automóveis Maná, saiu uma farmácia Maná. Sabe por quê, querido? Maná é comida, é alimento, é para todos os dias e é para todos. É para todos. Desde o primeiro dia desta igreja eu falei aqui, vai passar fome nessa cidade quem quer. Vai passar fome nessa cidade aqui, quem quiser passar fome. Vocês estão comigo ou não estão, igreja? Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. E outra, a responsabilidade é maior. Que eu não estou falando só de alimento físico, não é disso. Disso até nem me preocupo tanto. Eu estou falando de alimento físico e alimento espiritual. Eu estou falando dos dois e eu conto com você nos dois. Amém? Quem está comigo? Quem vai me ajudar? Então vamos começar a dizer, continuar dizendo que ninguém vai passar fome se depender da Maná Church. Ninguém vai passar fome. Vou aproveitar o ensejo. Nós tivemos uma pequena participação, mas participamos. Teve uma situação agora na Bahia, uma calamidade pública na Bahia. Vocês acompanharam isso. Maná Church estava lá. Dia 25 de dezembro, numa comunidade aqui que eu fui visitar alguns dias atrás. Quando eu cheguei lá, eles não tinham água para tomar. Eles ficaram aproximadamente 15 dias sem água para tomar. No dia 25 de dezembro, uma das pessoas a qual nós também tivemos uma participação em ajudar isso, deu uma janta para a comunidade, e ele preparou a comida para 100 pessoas, e deu mais de 200 pessoas jantando, e ainda sobrou comida. E nós também tivemos a honra de ter um irmão nosso lá ministrando a palavra de Deus. Estávamos lá. Também teve um irmão que no Natal foi com a família para o sertão e levou bênção também para aquele povo lá. Está aqui ele? Não está. Está lá? É verdade, meu irmão? Foram abençoados? Amém. É para isso que nós estamos aqui. É para abençoar. Aleluias, glória a Deus. Queridos,
Nós também temos inimigos, e você também tem, mas entenda uma coisa, olha o que a Bíblia diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aprenda, não precisa você ficar brabo ou braba com a sua sogra, com o seu cunhado, com o seu vizinho, com as pessoas que não entendem o que você fala, as pessoas que falam ao contrário do que você pensa. A nossa briga não é contra eles. O mesmo Jesus que pagou um preço por nós, pagou por eles também. A nossa luta é contra o sangue, é contra as potestades desse mundo, é contra o inferno. Esse sim é o nosso inimigo. É aquilo que faz com que nós venhamos a nos perder, aquilo que nos traz a tentação, é contra o pecado. Esse nós devemos lutar com todas as nossas forças. Nunca haverá uma vitória exterior sem que primeiro haja uma vitória interior. É uma lei. Quando nós pensamos, por exemplo, numa vitória militar, temos que reconhecer que por trás de toda batalha teve que haver uma organização, uma justa causa pela qual lutar, uma coragem, uma decisão, uma disciplina. A Bíblia nos ensina isso, querido. Há uma estratégia, existe um plano, existe uma receita, existe um mapa, existe uma direção, e nós precisamos estar nela. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Se não houver vitória dentro, se os membros, seus irmãos não estiverem unidos e consagrados ao Senhor, então a igreja não avançará em sua luta contra o mundo. Quantos aqui hoje estão em guerra? Quantos hoje aqui estão sem sonhos? Quantos hoje aqui estão sendo humilhados? Quantos aqui hoje estão sendo provados? De nós mesmos nunca poderemos obter alguma vitória. Na vida espiritual, querido, o triunfo sempre é o resultado da colaboração entre Deus e o homem. Deus ajudou os israelitas a vencerem lá atrás. Ele vai ajudar também essa igreja hoje. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós vamos continuar pelejando, porque o Senhor vai nos dar a vitória. E isso é como igreja, isso é como pessoa, isso é como família, como casa, como trabalho. Devemos fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele, e os nossos sonhos serão realizados. Muitas das vezes nós oramos: Senhor, abençoa a tua obra, abençoa, Senhor. Aí o Senhor olha lá de cima: como assim abençoa a obra? Se ninguém está fazendo nada. A Bíblia não ensina nós orarmos desta forma, até porque Deus procura pessoas disponíveis. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiros, é porque tem falsos.
Deus não disse assim: Isaías, Isaías, Isaías. Deus disse: quem irá por mim? Aí Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, Deus está dizendo aqui hoje à noite, para Maceió, para Alagoas, para o Brasil, Deus está dizendo: quem há de ir por mim? Você precisa se disponibilizar, porque Deus vai fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina. Isso é o que Deus tem preparado, isso é o que Deus tem preparado para nós. Quanto ao passado, nós devemos ser gratos, agradecer a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, continua comigo, continua nos ajudando, continua junto, Senhor, não nos abandona. Quanto ao futuro, devemos ter visão, fé acima de tudo, e devemos trabalhar, devemos olhar para o futuro. A obra não terminou, temos muito ainda, querido, muito ainda para fazer. Há muito trabalho para ser feito, muitas lutas a serem ganhas, mas também muitos triunfos a serem conquistados. Temos que ter fé, temos que ter sonho. Nós não temos o que temer, pois o Senhor Jesus vai à nossa frente. Nós vamos nesta hora fazer um ato profético aqui. E eu acredito que tem aqui algumas pessoas que têm muitos sonhos. Algumas pessoas aqui, quem sabe, não tem sonhos, já sofreu tanto na vida, já deu tanta coisa errada, como foi aqui encenado hoje, prefere não sonhar mais. Mas eu quero te dizer que nesta noite, dê uma chance para Jesus. Escolha acreditar hoje, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e você coloca os sonhos, e Deus vai realizar os sonhos, porque para Deus nada é impossível. Sabe, no ano passado nós profetizamos muitas coisas que aconteceram aqui nesta igreja. Eu profetizei aqui no meio do ano que até o final do ano nós iríamos fazer 6 casamentos. Olha que coisa doida, coisa de pastor doido. 6 casamentos. Quantos casamentos nós fizemos? 8, 9. 8 ou 9, né? Eu acho que foi 8 ou 9. 8 casamentos, 9 casamentos nós realizamos aqui nesta igreja em 6 meses. Querido, qual é a igreja que faz um casamento por mês? Diz aí para mim. Sem contar os renovos de votos, sem contar os noivados. Eu quero profetizar de novo aqui no início desse ano. Nessa igreja vai ter muitos casamentos. Eita, nós! Vai ter muitos casamentos esse ano, vai ter muitos noivados esse ano, vai ter muitos pedidos de namoro esse ano. Posso ouvir um glória aí, jovem? Aleluia! Vai ter portas abertas. Vai ter portas abertas, queridos. Vai ter bênçãos, vai ter empresas novas nessa cidade. Aleluia, vai haver cura, vai haver libertação, salvação de almas, vai haver muitas bênçãos. Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar os teus vizinhos, Deus vai salvar, Deus vai fazer. Aleluia. E eu quero fazer um ato profético agora. Eu quero convidar o pessoal da peça. Pode chegar aqui na frente. E isso é profético. Eu queria que você, a irmã Isabel foi lá e deu tudo certo lá? Deu certo a receita? Muito obrigado.
Deu certo, aí aceita. A irmã Isabel está aqui, o seu Manuel está ali. Aprovado o sonho, Manuel? Deu tudo certo? Então você vai receber esse sonho, querido. É um sonho físico, mas creia que você também está recebendo um sonho espiritual. E o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai revelar os propósitos deles para a sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Você pode entregar, em nome de Jesus, receba isso. Agradeça a Deus, louve a Deus. Depois nós vamos estar orando quando você receber. Já receberam? Aleluia. Paciência, irmão. Igreja é grande. Tem que esperar todos receber. Só uma informação que eu quero dizer aqui para você, querido. Esse sonho aqui não é um sonho de bênção, não, tá? Isso aqui é simplesmente um sonho. É uma lembrancinha, tá? Não é o sonho que vai fazer nada na sua vida, não, né? Nós pregamos aqui isso. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui é para encher a barriga. Não tem nada de santo, abençoado aqui não, tá? O que você vai receber é do céu, é outra coisa, tá? Isso aqui é uma lembrança da peça. Outra coisa é de graça, tá? Ninguém paga nada, não precisa dar oferta por esse sonho aqui não. Já foi pago. Amém? Receberam todos? Amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus então pelas bênçãos. Eu vou até orar sem sonho aqui. Aleluia. Vamos orar, querido. Receba a bênção em nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que veio do céu, do trono para as nossas vidas. Senhor, nós queremos sim dizer a ti nesta noite: eis-me aqui. Eu quero dizer nesta noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero, Senhor, realizar a tua obra, porque eu creio em ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E nesta noite, Senhor, eu digo aqui diante, Senhor, da igreja, diante dos céus: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu peço, Senhor, que as tuas bênçãos continuem sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Renova os sonhos, renova a aliança, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos servir ao único Deus, ao verdadeiro Deus, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor.